Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados.
do livro Depois da Morte, de Leon Denis, intitulada A Morte. A morte é uma grande reveladora. Nas horas de provação, quando as sombras nos rodeiam, perguntamos algumas vezes: por que nasci eu? Por que não fiquei mergulhado lá na profunda noite, onde não se sente, onde não se sofre, onde só se dorme o eterno sono? E nessas horas de dúvida e de angústia, uma voz vem até nós e nos diz: sofre para engrandeceres, para te depurares. Fica sabendo que teu destino é grande. Esta terra fria não é o teu sepulcro. Os mundos que brilham no âmbito dos céus são tuas moradas futuras. A herança que Deus te reserva. Tu és para sempre cidadão do universo. Pertence aos séculos passados como aos futuros. E na hora atual preparas a tua elevação. Suporta, pois, com calma os males por ti mesmo escolhidos. Semeia na dor e nas lágrimas o grão que reverdecerá em tuas próximas vidas. Semeia também para os outros, assim como semearam para ti. Ser imortal, caminha com passo firme sobre a vereda escarpada, até as alturas de onde o futuro te aparecerá sem véu. A ascensão é rude, e o suor inundará muitas vezes o teu rosto. Mas no cimo verás brilhar a grande luz, verás despontar no horizonte o sol da verdade e da justiça. A voz que assim nos fala é a voz dos mortos, é a voz das almas queridas que nos precederam no país da verdadeira vida. Bem longe de dormirem nos túmulos, elas velam por nós. Do pórtico do invisível, veem-nos e sorriem para nós. Adorável e divino mistério, comunicam-se conosco e dizem: basta de dúvidas estéreis, trabalha e ama. Um dia, preenchida a vossa tarefa, a morte reunir-nos-á. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Bem-vindos à nossa reunião da Prece da Saudade e que a paz do nosso bondoso Pai nos acompanhe na noite de hoje e que as nossas mentes e corações estejam abertos para compreender as lições que aqui serão comentadas e receber os remédios necessários para o nosso conforto e equilíbrio. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador da Casa de Miguel. Hoje iremos fazer uma reflexão tendo como base os itens 4 e 5 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema é sobre um assunto que a todos nós interessa: causa atuais das aflições. Mas antes de falarmos propriamente do tema, causa atuais das aflições, gostaria de abordar o seguinte assunto que fará toda a diferença para o nosso entendimento. Somos espíritos imortais. E como espíritos imortais, a nossa existência
não está contida entre o berço e o túmulo. Como consequência lógica deste fato, desse entendimento, um passado antes do nascer passa a existir, e um futuro bem mais além da morte se faz surgir. A compreensão de que a nossa história é maior do que os anos de vida aqui na Terra amplia a nossa visão e altera as referências que hoje possuímos para avaliarmos o que realmente é importante para nós. Estamos sim encarnados no planeta Terra. E o cuidado com o nosso corpo físico e a vivência em sociedade nos convoca a buscarmos os meios para nos sustentarmos e, ao mesmo tempo, nos relacionarmos com todos aqueles que estão ao nosso redor. O problema é que desenvolvemos uma visão estreita e passamos a achar que o objetivo da vida é somente adquirir tudo aquilo de material que nos possa satisfazer aqui no planeta Terra. Passamos a ser imediatistas, a somente nos preocuparmos com aquilo que é percebido pelos nossos sentidos físicos. A nossa preocupação fica limitada a saber como sustentar a casa, que roupa vestir, se vai dar tempo de chegar em casa para aquele programa assistir. Chegar em casa após um dia de trabalho que foi estressante por causa do chefe que fica pegando no pé, e torcer para que o companheiro ou a companheira não queira a relação discutir. E tantas outras preocupações que rondam a nossa existência. Sim, as preocupações têm o seu valor. Precisam ser resolvidas. Precisa que lhe demos atenção. Mas elas não deveriam tomar a dimensão gigantesca que damos a elas. Pois, como dito antes, somos espíritos imortais. E a nossa essência é espiritual. Estamos aqui no planeta de passagem, buscando conquistar valores que vão nos acompanhar pela imortalidade. Quando fazemos com que a nossa visão enxergue a vida como somente viver de tal forma que consigamos adquirir bens, resolver os problemas que nos cercam, nos divertirmos e termos tempo para descansar, estamos ignorando o que realmente é importante para nós, o que deve ser realmente o nosso objetivo. Mas precisamos fazer agora uma pergunta. O que é aflição? Buscando no dicionário da língua portuguesa, temos a seguinte definição para a aflição: grande sofrimento, afligamento, agonia, angústia, desassossego, indisposição, inquietação. E o que causa todos esses sentimentos
e estados que experimentamos. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4 do capítulo 5, faz o seguinte comentário que nos ajuda a responder e a refletir a respeito desta pergunta. Ele fala assim: remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que os suportam. E a conduta, se avaliarmos bem, é o conjunto de escolhas que efetuamos. Quando fazemos uma escolha hoje, ela nos leva a percorrer um certo caminho que terá, ao seu final, um determinado número e tipo de opções que poderemos escolher. Desta forma, as situações com as quais nos deparamos hoje são consequências das nossas escolhas de ontem. E Kardec continua o seu comentário justamente questionando essas escolhas e suas consequências. Assim ele fala: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões infelizes porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões e disputas funestas se teriam evitado com mais moderação e menos suscetibilidade. Como vemos, as aflições, os sofrimentos, na maioria dos casos, têm suas causas na nossa forma de agir, isto é, na forma como lidamos com as situações com as quais nos deparamos. Quais foram as nossas escolhas? Escolhemos brigar ou apaziguar? Escolhemos ficar sentado e esperar que o emprego caia em nosso colo? Ou nos movemos procurando nos aperfeiçoar e encontrar novos caminhos? Vamos ficar culpando a vida por tudo que acontece de errado conosco? Ou vamos mudar de atitude? Até porque, se você quer um resultado diferente, você precisa fazer algo diferente. Pois, se continuar fazendo a mesma coisa, o resultado vai ser sempre o mesmo. Temos a tendência de culpar o que está fora de nós por tudo aquilo que dá de errado em nossa caminhada e por todas as aflições que nos acometem, e esquecemos de olhar para dentro de nós. Ninguém é responsável pelas nossas escolhas. A responsabilidade de nossas escolhas são inteiramente nossas. A força do movimento que nos move
parte de nós. Somos nós que agimos. Somos nós que aceitamos e que concordamos com alguma sugestão. Um exemplo interessante que podemos dar é o seguinte: uma pessoa que costuma acordar sempre em cima da hora para assumir os compromissos diários. Num determinado dia, como de costume, acorda 30 minutos antes de uma reunião importante. Levanta sobressaltada. Afinal, esse encontro irá definir a sua vida financeira. Consegue se arrumar em 15 minutos. Procura a chave do carro e a acha, mas agora faltam 10 minutos. Porém, o local do compromisso fica a 25 quilômetros de sua casa e só agora se dá conta de que está atrasado. Procura acelerar ao máximo para compensar, mas se depara com um trânsito intenso e reclama do mesmo pensando consigo: Deus, por que logo hoje esse trânsito? Por que você não me facilita as coisas? Como vou chegar na hora assim? Como viver na cidade está ficando cada vez mais complicado. Esse é um exemplo, dentre tantos outros, de como transferimos a responsabilidade das consequências de nossas escolhas para os outros. Será, se ela acordasse mais cedo, pensaria nessas dificuldades? O que a impediu de chegar na hora foi realmente o trânsito? Ou foi o hábito dela de acordar em cima da hora para os seus compromissos? A nossa imprevidência, a nossa intemperança, as nossas escolhas baseadas no interesse próprio, só nos importando conosco mesmo, isto é, no nosso egoísmo, são características que nos trazem aflições, que provocam sofrimento. Emmanuel, no livro A Religião dos Espíritos, no item 10, relaciona uma série de comportamentos e sentimentos e suas respectivas aflições. Ele nos convida a examinar essas aflições e compreender qual a sua causa. Por exemplo, ele fala que a aflição da desordem é a indisciplina. Se pararmos para analisar, veremos que uma pessoa indisciplinada normalmente não mantém as coisas em ordem e não segue as regras. Com isto, a desordem é gerada. E com a desordem gerada, a confusão se instala. E a confusão cria dificuldade para fazer as coisas funcionarem com regularidade. Tudo isto é fator que gera ansiedade na pessoa e naquelas que a rodeiam. Emmanuel também falou da intemperança, que é a consequência da impaciência. Quem é impaciente não tem a medida das coisas. Atropela a sequência das coisas e mergulha no estado de inquietação que consome as suas energias. Podemos dizer que toda imperfeição vem acompanhada de uma aflição. Sentimentos como raiva, ódio e ressentimento nos trazem sofrimentos que, na maioria das vezes, classificamos a causa como sendo provocada por algo alheio a nós.
E é a esse tipo de conclusão que devemos ficar atentos. Não devemos mais colocar a origem das causas nos nossos sofrimentos em coisas fora de nós. Quando sentimos raiva, é porque não compreendemos o todo, ou não queremos compreender o todo. Nos fechamos no nosso egoísmo. Acreditamos ter tido o nosso orgulho ferido, que nós somos completamente inocentes naquela situação. A raiva literalmente nos corrói por dentro, nos causando grande sofrimento. E a responsabilidade por dar vazão à raiva é somente nossa. Pois, se olharmos para a situação de maneira diferente, com compreensão, entendendo os fatores que causaram aquela situação e aplicando a caridade, com certeza não daríamos vazão à raiva. Não quero dizer com isto que esta atitude empática é algo que já amanhã estaremos empregando com maior naturalidade. Temos que nos esforçar para adquirirmos este padrão de atitude. Precisamos aplicar reforma íntima em nós. E vai levar algum tempo para isso acontecer. Mas temos que começar. E para começarmos, temos que ter um norte, um padrão de referência para seguirmos. E este padrão, com certeza, conseguiremos encontrar no Evangelho. A reforma moral é primordial para que iniciemos a nossa transformação. E, iniciando a nossa transformação, estaremos caminhando no sentido de não mais nos afligirmos. Mas isto não significa que não teremos trabalho, ou mesmo até situações em que dores nos visitarão. Mas, com a compreensão da nossa condição de espírito imortal, com a certeza na justiça e bondade de Deus e nas suas irretocáveis leis, encararemos tudo pelo que passarmos sem o peso da aflição, sem o terror do desespero, e com a certeza de que tudo é para a nossa educação e aprimoramento. Nos ajustar às leis de Deus é o nosso objetivo principal. É o que devemos sempre buscar. As virtudes que estamos adquirindo irão sempre nos acompanhar e elas não serão adquiridas sem esforço. Emmanuel finaliza o texto do item 10 nos convocando a passarmos pelas lides cotidianas com as ferramentas do amor e a perseverança no bem. Assim falando, cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A aflição do reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio e do sentimento. Os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. E, por isso, apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa:
bem-aventurados os aflitos. E como disse Emmanuel, que saibamos suportar as nossas provas e que possamos nos vigiar hoje para que não plantemos as sementes do nosso sofrimento de amanhã. Que possamos extrair o máximo possível desta doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, que veio nos convocar para a nossa reforma, nos dando elementos para melhor compreender o que o nosso mestre amigo Jesus nos trouxe e que está contido no seu Evangelho. Que possamos nos confortar e consolar em suas páginas de amor e caridade. E que possamos encher os nossos corações com esse doce néctar e nos deixarmos envolver nesse magnetismo entusiasmante gerado por estas páginas maravilhosas. Obrigado a todos pela atenção dispensada a nós e que possamos estar neste momento melhor de que quando começamos. Tenham todos uma boa noite e uma semana de bastante trabalho no bem e de aperfeiçoamento pessoal. Muito obrigado, graças a Deus. Importante aviso pertinente à leitura dos nomes da prece da saudade. Todos nós, espíritas, já compreendemos a importância da homenagem a ser feita para os nossos entes queridos, a comunicação que nós queremos ter com eles, apesar da partida, porque todos eles encerraram aqui a sua tarefa e partiram para um outro plano de vida, que nos percebem, que nos escutam, que pressentem as nossas vibrações e os nossos sentimentos. E nada é mais importante para eles, para essa comunicação, do que a vibração amorosa que nós podemos mandar para eles, os nossos pensamentos caridosos, as nossas emoções equilibradas e libertadoras, para que eles possam continuar a sua caminhada no seu processo evolutivo. Juntando a esses votos a nossa prece consoladora e confortadora, que há de auxiliá-los a ter paz, equilíbrio e harmonia para continuar em frente à sua jornada. Esse conforto que os nossos sentimentos transmitem aos nossos entes queridos jamais será superado pela leitura dos seus nomes semanalmente na prece da saudade. Não. Assim sendo, a diretoria do Centro Miguel, juntamente com o departamento doutrinário, determinou que não haverá mais a leitura nem a apresentação dos nomes dos nossos irmãos desencarnados durante a prece da saudade. Entretanto, nós sabemos que eles sempre vão continuar a receber de nós as vibrações,
as emoções, os pensamentos, os desejos e a saudade libertadora que nós emanamos para eles sempre, para que eles possam continuar a sua caminhada iluminada na direção de Jesus. Ainda assim, para quem desejar, fica a oportunidade de colocar o nome no chat na hora da prece da saudade. Em nome da diretoria do Centro Miguel, eu agradeço e espero o seu entendimento, a sua compreensão e o seu acatamento. Boa noite, muito obrigada. Obrigado, Pai, pela oportunidade que tivemos de ter estado aqui bebendo desta fonte maravilhosa que o Espiritismo nos proporciona. Nos ajude a ter a sabedoria de usar esta luz para nos guiar através das dificuldades e nos mostrar os caminhos da verdade. Que possamos nos deixar envolver pelas boas vibrações da noite de hoje e que a levemos conosco e a distribuamos para todos aqueles que necessitem de uma palavra amiga ou de um abraço consolador. Agradecemos aos amigos espirituais que aqui estiveram conosco, nos auxiliando no entendimento dos estudos e no acolhimento de nossas necessidades. Obrigado, Jesus, pelo irmão que Tu és, sempre a nos ajudar, sempre a nos acolher. E acima de tudo, mais uma vez, obrigado, Pai, por tudo que nos concede e pelo amor com que nos envolve. Obrigado por tudo. Graças a Deus.